Essa história começa no ano de 2025. O primeiro kaiju intergaláctico invadiu a Terra e espalhou caos por toda a cidade. As forças armadas tentaram segurar o ataque de qualquer jeito, mas logo em seguida apareceu uma onda imparável de monstros que começou a acabar com a humanidade. Para bater de frente com essa ameaça, o mundo juntou o melhor pessoal e a melhor tecnologia de cada país. Foi assim que nasceu a Força de Defesa Anti-Kaiju, a ERD. Só que, mesmo com essa equipe de elite tendo algum sucesso, a destruição era absurda e a guerra parecia não ter fim. Mas aí surgiu um salvador bem novinho que mudou o jogo. E sim, a gente já vai conhecer ele. Corta a cena. Agora a gente tá numa escola da cidade. As crianças brincavam de ser agentes da ERD, mas no meio de todos, um garoto só observava a galera, cheio de timidez. Na sala de aula, esse mesmo menino lia um livro enquanto ouvia os colegas continuarem a brincadeira de heróis. Um dos garotos percebeu que ele estava prestando atenção e chamou ele para brincar junto. Mas, contrariando todas as expectativas, o menino se assusta e sai correndo da sala. Mais tarde, a gente vê ele chegando num laboratório. Logo na entrada, ele dá de cara com um robô exigindo que reconheçam seus direitos. Esse robô era o Snowman, um protótipo de bomba autônoma. O garoto e os cientistas ficaram só olhando tudo em silêncio. Nisso, o chefe do lugar aparece perguntando o que tá rolando. O pessoal da equipe explica a situação. O robô, por sua vez, aponta para o doutor e diz que é ele o culpado por querer que a máquina se autodestrua contra os kaijus. O doutor, chamado Kojika Yabuzame, pergunta se essa não é uma ideia genial, já que a invenção dele ia garantir 0 baixas humanas. Pois é, um robô kamikaze. Ouvindo isso, a máquina bate o pé e diz que não quer sair de cena. O menino escuta esse pedido de socorro e isso marca ele para sempre. E assim os dias passam. Numa certa manhã, as sirenes da cidade começam a tocar alto, avisando que um kaiju apareceu. Lá no laboratório, o Snowman estava escutando todo o alarme. É então que o garoto de antes aparece e chega perto, encarando o robô. Ao mesmo tempo, na sala de controle, os cientistas já planejavam testar a máquina na vida real. Dá até um aperto no coração, né? Mas, muito apressada, uma colega do doutor chega avisando que eles têm um problema gigante. O filho dele estava dentro da cabine de controle do robô. O doutor pede calma e garante que aquela cabine serve só para treinamento, então é quase impossível de pilotar. Voltando para o garoto, ele tá lá de boa, lendo o manual de instruções. Quando termina, ele liga o sistema e começa a andar com o gigante de metal. No fim das contas, não era tão difícil de pilotar, a não ser que você seja um gênio. O Snowman pede para ele parar, mas o menino avisa para ele ficar tranquilo, porque ele vai garantir que o robô não precise se sacrificar. Ao sair do armazém, ele liga os propulsores e levanta voo. O doutor fica de queixo caído vendo a cena e grita espantado se o próprio filho é um prodígio. E sim, ele basicamente é. Pouco tempo depois, os jornais anunciam a derrota do monstro pelas mãos do pequeno. O pai dá uma entrevista e conta que o piloto é o filho dele, de apenas 9 anos. A repórter mostra as notícias chamando o menino de Salvador e pergunta se ele vai continuar lutando pela humanidade. O Kojika responde que sim, afinal foi para isso que ele o criou. Detalhe, ele estava falando do robô, não do filho. E ele estava mentindo na cara dura, já que a ideia original era usar a máquina como bomba. Voltando para o nosso protagonista, lá de dentro do Snowman, o pequeno Tetsuo Yabuzame assistia tudo tremendo de nervoso. E foi assim que nos anos seguintes ele dedicou a vida a proteger a cidade das ameaças. Num salto no tempo, a gente vê ele mais velho pilotando um robô totalmente diferente e caindo na porrada com os kaijus. E que visual irado essa máquina tem, diga-se de passagem. A história conta que durante esse tempo ele foi limpando o mapa das ameaças até chegar na grande batalha final, aquela que poderia finalmente trazer a paz para o mundo. É assim que 10 anos passam e agora estamos no cruzador intergaláctico da ERD. Lá dentro vemos o Tetsuo lendo um livro sobre como fazer amigos. Pois é, nosso herói sofre demais com a timidez. Bem na hora que ele ia ler a primeira dica, toca um aviso. Faltam 40 minutos para a batalha final e chamam ele para o Snowman. Ele fica chateado com a interrupção, mas vai para a missão, afinal ele é o grande salvador. No corredor, toda a tripulação faz reverência para o herói. Uma das mecânicas avisa que deixou o robô em perfeitas condições e outra dá um tapinha de apoio nas costas dele. O Tetsuo trava na mesma hora sem saber como agir, mas responde que vai dar o melhor na luta. Só que ele fala tão baixo e com tanta insegurança que parece que falou a coisa errada. Mas tudo bem, ele segue pulando para a escotilha e coloca um capacete espacial. Ele abre a porta e sai flutuando no espaço. Desesperado, ele chama o Yukio e pede para entrar rápido. E aqui vale lembrar, o Yukio é aquele mesmo Snowman quando o protagonista era criança. E sim, ele tá muito mais forte agora. Mas voltando para a história, o robô solta um suspiro desanimado e pergunta se ele fugiu de outra conversa com humanos.
O Tetsuo manda ele ficar quieto, pede para entrar logo e lá dentro se arrepende de ter pagado o mico. Na hora de falar com a equipe, ele entrou em pânico e soltou qualquer besteira. Ele sabe que a galera só queria dar uma força e que ele deveria ter respondido com energia que ia fazer o melhor. Em vez disso, se atrapalhou todo e agora se chama de fracassado. Ele explica que ficou assim porque passou a infância e a adolescência focado apenas em derrotar monstros. Esse drama do Tetsuo deixa o Yukio preocupado e o robô pede para ele parar de se torturar por qualquer erro e continuar tentando fazer novas amizades. Mas o protagonista responde que não precisa, já que ele tem a companhia do parceiro de metal. Detalhe, ele já usa essa mesma escusa faz 10 anos. O Tetsuo tenta se justificar dizendo que não é nada fácil. Segundo o livro que ele estava lendo, para fazer um amigo de verdade, a pessoa precisa passar por 777 obstáculos. Tudo isso de acordo com o autor Lonely Iwaki, na obra Como Até um Kaiju Pode Fazer Amigos. O garoto garante que a missão é difícil demais para ele, mas o Yukio culpa ele por se deixar levar por manuais sem sentido. No meio desse papo, ele recebe uma chamada da capitã da nave. Ela avisa que o cruzador logo vai chegar na linha de frente do exército inimigo, então eles vão repassar a missão. No momento em que fizerem contato com os monstros, o Tetsuo vai se afastar da frota principal. O plano é o seguinte, eles vão direto no meio do enxame inimigo para disparar o laser do infinito. Sente o poder. A ideia é varrer tudo num raio de 100 km e acabar com todos os kaijus de uma vez. Mas a parte mais tensa é chegar no ponto exato de disparo, e é aí que entram o Yukio e o Tetsuo. A missão da dupla é lutar, chamar a atenção dos monstros e diminuir o número deles. Com tudo combinado, a capitã diz que conta com eles. O Yukio manda um clássico, sim senhora, mas o Tetsuo solta um à vista, o que deixa a tripulação meio confusa. Aí já viu, né? O Tetsuo entra em pânico porque não respondeu igual ao parceiro. Para acalmar as coisas, o robô anima o garoto, dizendo que eles vão voltar para casa juntos com mais uma vitória e que hoje ele finalmente vai realizar seu sonho. O Tetsuo, na inocência, pergunta se ele tá falando daquele óleo de primeira qualidade. O Yukio ri, diz que não e que estava pensando em outra coisa, mas, bem na hora de falar, ele desvia o olhar. O Tetsuo não entende o que chamou a atenção dele, até que a ficha cai. Centenas de kaijus estão chegando, um mais assustador que o outro. É agora que a coisa fica séria e a capitã dá a largada na missão. O Tetsuo comenta com o parceiro que quer ser alguém importante. A equipe avisa que é hora de ir, o Yukio alerta que os monstros estão em cima e o garoto levanta a cabeça, pronto para a batalha. As unidades dele são ejetadas da nave e ele já segura firme a sua espada. O Yukio não brinca em serviço e já aciona o estilo das 7 espadas, cortando tudo com seu ataque especial. Num piscar de olhos, vários kaijus são derrotados, deixando a galera da nave de queixo caído. A capitana, confiante, garante que a vitória tá no papo e prepara o próximo passo. Então, enquanto os monstros tentam quebrar a barreira, ela manda preparar o laser do infinito. Uma esfera gigante de energia começa a carregar na frente da nave, e quando atingir o limite máximo, ela grita para atirar. Mas, adivinha? O laser simplesmente some. A tripulação entra em choque tentando entender o que rolou. E aí vem a péssima notícia. O sistema falhou. Como a gente sabe, se algo pode dar errado, vai dar muito errado. A capitã até manda reiniciar tudo, mas nada acontece. Vendo que a situação saiu do controle, ela ativa o plano B, aguentar o ataque e se juntar de novo com o Tetsuo e o Yukio. Só que, no meio desse desespero, os geradores de energia pifam de vez, deixando a nave totalmente sem defesa. A capitana não consegue acreditar no que tá ouvindo. Sente o drama. Num segundo, um kaiju invade a sala de comando e acaba com tudo. Lá fora, o Tetsuo e o Yukio estavam prontos para mais combate. De repente, eles escutam um estouro gigantesco, olham para trás e veem a nave inteira indo para os ares. O Yukio logo avisa que a missão falhou, mas o Tetsuo tenta manter a calma e pede para o parceiro voltar com ele para salvar quem ainda tiver vivo. O robô avisa que é arriscado demais, só que o garoto responde cheio de certeza que a missão deles ainda não acabou. Ele pede a ajuda do parceiro para varrer todos aqueles monstros dali. Depois de horas lutando sem parar, eles até conseguem derrubar muitos inimigos. O problema é que eles não param de brotar. O nosso protagonista já tá no limite do cansaço e o Yukio tá todo quebrado. Vendo que não tem como ganhar essa briga, o robô solta que vai acionar a autodestruição. O Tetsuo concorda, dizendo que assim os dois vão salvar o planeta. Mas aí a coisa fica emocionante. Enquanto o Yukio começa a ser cercado e atacado pelos monstros, ele decide zoar o Tetsuo, dizendo que o garoto nunca conseguiu fazer um único amigo. O Tetsuo reclama, perguntando por que ele foi tocar nesse assunto bem na hora que ele tá concentrado tentando achar o botão de explodir tudo. Ele avisa que não liga mais pra isso, desde que possa ficar do lado do seu parceiro até o fim.
O Yukio pergunta se ele tem certeza disso, se não se arrepende de nada mesmo. O garoto pensa um pouco e lembra de como foi sempre difícil conversar com as pessoas, o que fez ele se isolar de todo mundo. Olhando pro agora, ele fala pro Yukio que com o tempo já não doía tanto ver os outros se divertindo juntos, então ele estava em paz. Mais do que isso, ele agradece o robô por ter aturado alguém como ele por tanto tempo. O Yukio fica só olhando, lembrando que foi o Tetsuo que deu o nome pra ele, que antes era só uma máquina de combate. O nosso herói percebe o silêncio e pergunta o que está acontecendo. Do nada, pisca um aviso na tela. Os controles foram bloqueados. Na mesma hora, o Tetsuo entende tudo. O Yukio confessa que é culpado de um crime, ter roubado a juventude do garoto e se aproveitado da bondade dele, fazendo ele passar os últimos 10 anos sem uma vida de verdade, só lutando contra monstros do lado de um robô. Desesperado, o Tetsuo tenta assumir o controle do mecha de qualquer jeito. Ele grita pro Yukio que a vida com ele é incrível, pede pra ele parar com essa bobagem e devolver o comando. Mas já era tarde demais. O parceiro ativa a cápsula de fuga, que vai ser ejetada em 10 segundos. O Yukio dá uma risada, lembrando de quando o Tetsuo salvou ele e deu uma chance de existir de verdade, e responde que é óbvio que não ia deixar ele acabar ali. A cápsula é lançada para o espaço e o Tetsuo chora, gritando o nome do amigo. Como última mensagem, o robô revela seu verdadeiro sonho. Não era aquele óleo de primeira de antes. O sonho dele era que o garoto tivesse uma vida normal quando voltasse para a Terra, que fosse muito feliz e fizesse um monte de amigos. Chorando muito, o herói promete que vai fazer 10, não, 100 amigos, jurando pro Yukio que não vai ficar mais sozinho. Ouvindo isso, o robô fica em paz e finalmente explode, levando todos os kaijus juntos. Meus amigos, o Yukio saiu de cena como um herói. A partir daí, a cápsula congela o garoto viajando pelo espaço, até que muito tempo depois, ela chega no destino. O Tetsuo acorda e, como se o amigo ainda estivesse ali, avisa que eles chegaram. Olhando o mapa, ele vê que ele caiu na região de Tokai, no Japão. A data? 8 de agosto. Ele passou 8 anos congelado, o que significa que já faz uma década desde que ele saiu da Terra. 10 anos é tempo suficiente para uma criança virar adulto, um pulo de geração enorme. O Tetsuo logo começa a pirar, pensando se alguém ia querer ser amigo de um cara parado no tempo igual ele. O primeiro plano que vem na cabeça é se trancar em casa e estudar tudo sobre o mundo atual para conseguir puxar assunto com o pessoal. Só que o sistema da cápsula não mostra nenhuma imagem de fora, então ele cria coragem e decide sair. Na imaginação dele ia ter uma multidão lá fora aplaudindo o grande Salvador e todo mundo louco para ser amigo. Desse jeito, ele finalmente cumpriria a promessa que fez pro Yukio. Ou pelo menos era isso que ele sonhava que ia acontecer antes de abrir a porta. Quando ele finalmente sai da cápsula, a realidade é outra. Ele dá de cara com um país completamente congelado. Na verdade, um planeta inteiro coberto de gelo. Um mundo que já não é mais a casa que ele lembrava, mas sim uma terra bola de neve. O Tetsuo ainda tem esperança de que só aquele lugar ali congelou. Sim, tipo lá na Antártida. É nessa hora que ele desce pra cápsula para ver os vídeos da Terra e descobre que o planeta todo virou gelo. Pro nosso herói, isso é uma parada impossível, porque ele ficou fora só por 10 anos e não tinha como congelar tudo em tão pouco tempo. Ele começa a se perguntar o que aconteceu com a galera e com a Erd. E o pior de tudo, o que vai ser daquela promessa dele? Sente o drama. Aqui a gente vê uma lembrança do ensino médio. A gente vê o Tetsuo estudando na enfermaria. Uns garotos que passavam por ali olham e ficam surpresos ao ver ele estudando kanji. Eles comentam que, por ser o Salvador, ele nem tem tempo de ir pra escola, e isso dá uma certa inveja neles. O Tetsuo nem tinha visto os caras, mas já ficou tenso só de ouvir a conversa e lembra das palavras do pai dele chamando ele de alguém muito importante, o que faz ele se fechar ainda mais. Voltando pro presente, já se passaram 22 horas desde que ele pousou na Terra e a fome começou a bater. O Tetsuo vai procurar uns suprimentos, mas aí ele aperta um botão e aparece um vídeo do Yukio. O vídeo faz ele lembrar do desejo de que o amigo voltasse pra Terra e tivesse uma vida super feliz pra fazer um monte de amizades. Ouvir isso dá aquele gás no Tetsuo. Ele veste o casaco, come alguma coisa, se prepara e sai pro mundo jurando que vai fazer muitos amigos, nem que sejam bonecos de neve. Tá, ele não disse isso, eu que coloquei por conta própria. Mas enfim, com a ajuda daquele livro que ele estava lendo, o primeiro passo de todos é sair de casa para conhecer gente. E, pois é, muita gente já falha nessa parte. O Tetsuo começa a andar para tentar achar algum sobrevivente. Quanto mais ele avança, mais ele percebe que tá tudo coberto de neve. Até que de repente ele vê uma pessoa viva. O Tetsuo fica todo feliz e tenta chegar perto, mas ele tropeça, bate numa máquina e faz o homem cair e se quebrar em pedaços. Aí que a coisa fica feia. O Tetsuo nota que o cara estava congelado, então ele enterra o homem e faz uma oração. Numa pena pro coitado do senhorzinho, que com certeza poderia ter virado amigo do nosso herói. Olhando pra máquina, ele vê que ela ainda funciona, e usa o negócio como veículo.
Enquanto ele segue caminho, dá de cara com um buraco gigante. Isso faz ele pensar que a galera tá morando debaixo da terra, porque lá embaixo é mais quentinho. É nessa hora que ele se prepara para chamar o pessoal, mas a vergonha bate forte, e ele prefere quase congelar do que gritar por socorro. Até que um kaiju aparece bem atrás dele. Então o Tetsu foge acelerando a escavadeira. Só que do nada o caminho acaba e ele cai de um penhasco. Mas o lado bom é que ele conseguiu despistar o monstro. Quando ele acorda, percebe que está cercado por uma cidade congelada, que antes era o antigo lar dele. E isso deixa o garoto bem abalado. E sim, imagina só, perder tudo o que você conhece. Mas de repente começa a dar um novo tremor. Ele logo saca que é mais um kaiju chegando. Então ele pula na escavadeira e se prepara para a confusão. Quando o monstrão entra na caverna e se prepara para devorar ele, nosso protagonista avisa que chegou a hora de seguir em frente, liga a máquina e vai com tudo na direção da fera. Só que o bicho é tão pesado e forte que faz ele ser jogado para trás. Mesmo assim, o Tetsu não joga a toalha e bola um plano usando todo o conhecimento que ele tem. Sabendo que o monstro só segue um instinto cego de devorar, ele calcula que dá para desviar. Desse jeito, ele espera a criatura chegar perto e recua mais uma vez. Ele analisa cada movimento. Aí quando o bicho pula pra cima pra engolir ele, o Tetsu coloca a garra da máquina como defesa enquanto quebra a cabeça pra achar um jeito de vencer. As pancadas direto no monstro acabam enfraquecendo o braço mecânico e destroem a garra de vez. Nesse exato momento, o Tetsu lembra das palavras do pai dele, então ele dá seu último gás usando o braço quebrado da escavadeira, deixa o monstro engolir ele e lá de dentro ele atravessa o bicho com aquela lança improvisada, acabando de uma vez com o monstro. E pois é, ele pode até ser tímido, mas coragem o garoto tem de sobra. Depois dessa, 3 pessoas aparecem e chegam perto do monstro para dar uma olhada. Quando eles veem que é o corpo inteiro de um kaiju, a alegria toma conta e eles começam a comemorar. Mas bem nessa hora, nosso protagonista sai de dentro da boca do monstro todo sujo de sangue e ao ver que tem pessoas ali, ele grita de pura felicidade. O trio, por outro lado, dá um grito de pavor total, achando que ele também é um monstro. E sim, a cena devia estar assustadora. O Tetsu fala pro Yukio que finalmente achou alguns sobreviventes. Vendo isso, o pessoal fica ainda mais apavorado e começa a rezar para conseguir derrotar ele. A líder do grupo, que é uma mulher albina, acalma todo mundo e já fica em posição de combate. Enquanto isso, nosso herói tenta puxar assunto, só que ele não lembra muito bem como se faz isso. Então ele lembra do livro que ganhou e pensa que a jogada agora é dar um sorriso. Mas quando ele sorri, os sobreviventes acham que ele é um cara super suspeito. O Tetsu não aguenta mais e, dizendo com baita alívio que finalmente encontrou outras pessoas, ele apaga e cai no chão inconsciente. Aqui rola um flashback. O Yukio volta a reclamar com o Tetsu por ele continuar lendo aqueles livros que não fazem o menor sentido. O garoto responde que o Yukio não sabe de nada e que o autor do livro teve 1 milhão de amigos. Mesmo com isso tudo, o passo 2 parece ser a parte mais difícil e assustadora de todas. Ele comenta com o Yukio que se ele não fosse o piloto, ninguém daria a mínima pra ele. E o tal do segundo passo pra fazer amigos é simplesmente ter que se apresentar. Agora a gente vê o Tetsuko acordando. Aos poucos ele lembra que eles estão na caverna de gelo e que ele topou com sobreviventes, até que ele vira de lado e dá de cara com um grupo inteiro cortando o kaiju. Ele nem liga muito pro que eles estão fazendo e levanta pra ir lá fazer amizades, só que aí ele percebe que tá amarrado. Mas isso não é problema pro nosso protagonista, já que por incrível que pareça, de tanto pilotar, ele aprendeu a deslocar os ombros por vontade própria e com um giro rápido ele joga as mãos pra frente. E olha, eu tenho que admitir que isso é uma habilidade muito boa, ou será que só eu? Enquanto o pessoal corta o kaiju, um cara comenta que todo mundo lá no centro vai ficar super feliz de ter aquilo. A albina de antes também tá bem contente, mas não pode levar o crédito por ter caçado o bicho. O líder responde que não vai abrir o bico sobre quem encontrou a fera, explicando que a albina é a carta na manga da chefia maior, e daria um problema enorme se descobrissem que ela sai pra caçar sem permissão. A albina nem esquenta com o que aqueles velhos vão falar, soltando a voz pra dizer que nunca vai cair sem lutar. O líder derrama umas lágrimas lembrando do dia em que achou a Garoka chorando. Ela responde que não é mais aquela garotinha, e bem nessa hora o pessoal de antes chega berrando que o Tetsuko escapou. Enquanto isso, ele fica observando como o pessoal trabalha. Alguns usam o próprio peso pra cortar a pele do kaiju e outros dão uma força iluminando o lugar. Vendo essa cena, o Tetsuko entende que a galera continuou viva usando os monstros como recurso e começa a chorar emocionado por ver o quanto eles são incríveis. Nisso aparece um garotinho que chega perto com o brinquedo dele. Sentindo um esbarrão de leve, o Tetsuko tenta fazer um carinho na cabeça dele, mas para na hora. O menino não entende muito bem, mas dá um pulinho pra tocar na mobile e logo depois sai correndo. O Tetsuko observa a cena e então saca que uma estalactite de gelo tá prestes a cair em cima deles. Ele corre na mesma hora, pega um osso firme e destrói a pedra de gelo no puro estilo de filme de ação. Mesmo estando são e salvo, o menino começa a chorar de tanto susto. Nessa hora, o pai do garoto e 2 gêmeos chegam perto pra consolar o moleque e agradecer ao nosso protagonista. Só que eles não reconhecem o Tetsuko, e os gêmeos já começam a perguntar quem ele é e de qual setor ele veio. O Tetsuko tenta explicar, mas eles enchem o garoto de perguntas e ele não consegue soltar uma palavra. Vendo a confusão, o pai do menino acalma a dupla com um cascudo e manda eles deixarem o cara em paz. É isso aí, na base da firmeza. O velho careca se apresenta pro nosso protagonista como Taki
Nishimura, o pai do pequeno Yoi. O Tetsuko limpa a mão e, morrendo de nervoso, aperta a mão do cara, conseguindo finalmente se apresentar de verdade. Depois dessa, o careca pede pra ele esperar 1 minuto, porque como agradecimento ele vai arranjar um bom pedaço de carne de kaiju. Os gêmeos avisam logo pra ele não fazer isso, senão ele pode se dar mal com o líder do esquadrão, o Nishimura. Ah, como esse pessoal gosta de incomodar. Mas o pai deixa claro que não tá nem aí pra eles. Bem nessa mesma hora, a equipe acha o nosso protagonista. O Furumashi dá a ideia de capturar ele, mas a chefe bate o martelo e decide que não. Seria bem melhor focar a atenção em lidar com as verdadeiras ameaças dali. Desse jeito, quando eles estavam se preparando pra ajudar os outros, do nada, um braço gigantesco aparece bem em cima deles e agarra a cabeça do kaiju morto. Todo mundo fica de queixo caído quando vê a cena. É simplesmente um kaiju com a aparência de humanoide. Até o próprio Tetsuko fica perplexo olhando pro bicho, notando logo de cara que tem uma anomalia na estrutura óssea dele, uma parada que ele nunca tinha visto antes na vida. Sente o drama. O bicho tá lá, todo relaxado, lambendo a mão suja de sangue como se fosse um bicho de estimação. Enquanto isso, o Tetsu tenta manter a calma e bolar um plano para vencer sem o Yuki ou a escavadeira. A única ideia dele era perguntar o que o pessoal faz para ganhar desses monstros normalmente, mas a galera tá em choque total. É aí que um dos trabalhadores perde o controle e sai correndo feito um louco. O Tetsu grita avisando para ele parar porque o kaiju vai acabar esmagando ele. Só que na hora H, a Albina chega e salva o cara. O Tetsu fica impressionado com a habilidade dela, enquanto ela agradece ao trabalhador por ter sobrevivido. Nisso, ela vê o kaiju se lambendo todo. Sério, que bicho nojento. Do nada, a menina bate a cabeça do trabalhador contra o chão. O cara pergunta por que ela fez isso e ela manda real. Eles morreram sob o comando dela. Nisso chegam Furumashi e Shinjo avisando pra Nogi deixar pra lamentar depois, porque já tá tudo pronto. A Nogi levanta gritando que vai fazer o bicho em pedaços e eles ativam as máquinas de fumaça. Todo mundo continua confuso e o Nishimura lembra do treinamento. Essa fumaça serve para eles não serem vistos pelo kaiju e conseguirem escapar. Vemos todo mundo subindo por uma rede e o Tetsu fica aliviado ao ver que tem um plano de emergência. Ele já estava pronto para ir embora, mas nota que o kaiju começa a fazer algo muito estranho. O narrador conta que o Tetsu percebeu por instinto o que vinha por aí, já que ele acabou com milhares de kaijus junto com o Yukio. Ele sabia que o monstro estava preparando um ataque pesado. O bicho retrai o pescoço e vai abrindo a boca. O Tetsu tenta pensar no que fazer, já que o Yukio tá fazendo uma falta danada agora. O Takamura chama ele para vazar logo, mas o Tetsu, que nunca teve amigos e mal deu o primeiro passo agora, vê neles uma promessa que não pode quebrar. Sem pensar 2 vezes, ele corre na direção do monstro para distrair o bicho. O Takemura é segurado pelos gêmeos, enquanto o resto da galera olha chocada pro que ele tá fazendo. É aí que o kaiju cancela o ataque e foca só no Tetsu. Nosso protagonista desvia de cada uma daquelas mãos gigantes, fazendo a Nogi se perguntar por que ele arrisca a vida assim. Tudo pelos futuros amigos, eu suponho. O Tetsu continua fugindo, mas a criatura ataca e destrói um pedaço de gelo que acerta ele em cheio, deixando o moleque inconsciente no meio do desmoronamento. Vendo isso, a Albina corre para resgatar ele, mas um bloco enorme de gelo trava o caminho. Enquanto o pessoal foge, todo mundo vê o Tetsu ser capturado pelo kaiju. Não passou nenhum dia, ele nem fez amigos e já foi pego. Que começo de história, hein? A Albina olha para aquilo sem poder fazer nada, mas aí o Tetsu acorda e o comunicador que ele tinha com o Yukio reage. Nesse momento, o teto da caverna racha e a cápsula de escape do Yukio cai direto em cima do kaiju. Pra gente se situar, voltamos alguns minutos no passado. Do outro lado da cidade, a cápsula do Yukio terminou de processar os dados e o sistema de controle finalmente ligou. Com isso, ele localizou o Tetsu na hora e voou para lá. De volta ao presente, o Tetsu se surpreende ao ver o parceiro. E aí, explicam algo muito bom. O Yukio tinha deixado um seguro que nunca pensou que usaria, caso a morte o separasse dos dois. Recuperando a forma real, ele pega o Tetsu e pergunta se ele está pronto para lutar na forma de combate número 1. E agora, voltamos ao passado de novo, uns 14 anos atrás. Em uma manhã em que eles lutavam contra um kaiju, sentiram que as articulações do Yukio estavam rangendo. O pai deles disse que esqueceu de fazer a manutenção, o que deixou o Tetsu bravo, mas tiveram que lutar assim mesmo. De tarde, voltaram para a base e descobriram que o pai tinha fugido. Bem complicado. Enquanto esperam, cada um toma sua bebida. O Tetsu conta que o Yukio foi o primeiro amigo dele.
120 dias depois da destruição do Yukio, o Tetsuo ficava vendo as conversas antigas para tentar preencher o vazio no coração. Ele tinha aceitado que essa ferida nunca iria fechar, até esse momento em que o Yukio voltou a funcionar. "Ah, como você incomoda", diz o Kaiju, que levanta e ataca. O Yukio desvia pulando e usa os motores das pernas para dar um golpe que derruba o bicho. Nosso amigo de metal conta que na hora da explosão, a personalidade dele foi transferida para a cápsula. Demorou para instalar, mas ele finalmente voltou para casa. O Tetsuo, entre lágrimas, dá as boas-vindas e o Kaiju levanta de novo. O povo continua sem entender nada de onde saiu aquela máquina. O Yukio fala com o Kaiju, avisando que quem enfrentar ele e o Tetsuo vai conhecer a morte, mesmo sem uma arma decente. O Tetsuo pergunta se ele tá mesmo sem armas, e o Yukio confessa que agora é só uma cápsula de escape, como o primeiro protótipo. Nem tudo é perfeito, mas ele tá confiante que vão ficar bem. O Tetsuo até reclama de tanto otimismo. As pessoas notam que ele fala com a máquina e a Nogi manda ninguém chegar perto até ele vencer. O monstro prepara o ataque e faz o corpo todo tremer. O Yukio nota que ele tá na postura de predação e avisa o Tetsuo. Mas aí, o Kaiju atropela eles contra a parede. Do lado de fora, a galera vê o vapor e o Kaiju saindo bem ferido. O Tetsuo e o Yukio seguem tranquilos, achando que foi por pouco. Nisso, o bicho muda de postura de novo e a galera fica preocupada. Um dos trabalhadores anima o pessoal, dizendo que eles vão ficar bem. Afinal, já viram alguém assim no passado, né? Quem será, hein? No campo de batalha, o bicho vai pra cima. O Tetsuo já esperava por isso, saca uma espada de luz da mão e se prepara. O povo lembra do guerreiro que protegia o Japão. O Tetsuo se lança, desvia de tudo e usa o estilo de uma espada para decapitar o gigante. Todo mundo fica de cara com a facilidade. A Albina olha com admiração porque o estilo foi perfeito. Ao mesmo tempo, em Tóquio, uma criatura de gelo humanoide curte o frio sem preocupação. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 4 para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.